Olá, eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o canal Descomplica Mais, o canal que simplifica as ciências da saúde para você. E hoje a gente vai falar como os linfócitos T protegem as pessoas que têm Covid-19. Eu peço a você que gosta do canal que se inscreva, marque o joinha, porque isso nos ajuda bastante. Isso faz com que o YouTube divulgue o nosso canal para mais pessoas. Hoje a gente vai falar um pouquinho do mecanismo da defesa imunológica baseada no linfócito T. Eu prometo que vou responder todas as perguntas feitas por inscritos do canal. Tem uma informação que é super interessante que a gente tem que levar em consideração logo no início. É que a gente está falando de uma infecção viral. Todos os vírus são micro-organismos intracelulares e, como tal, o sistema imunológico precisa combater esses micro-organismos dentro da célula. E isso faz toda a diferença quando a gente fala de resposta imunológica. Por quê? Logo de início, numa infecção, várias células de defesa imunológica, que a gente chama coletivamente de imunidade inata, agem no combate direto ao vírus, fazendo o processo de englobamento das partículas virais que a gente conhece por fagocitose. Mas, como a gente está falando de um micro-organismo intracelular, só esse processo não é suficiente para eliminar a infecção. Como ele é um micro-organismo intracelular, é muito frequente que ele escape das vesículas endocíticas e faça com que ele fique livre, solto no citoplasma. Mas eu quero falar aqui bastante sobre a ação do linfócito T. Então por isso que é muito importante que você entenda como é que ele age. Depois que a linha de defesa inicial dá o primeiro combate ao agente infeccioso, a gente precisa recrutar a segunda linha de defesa, que é chamada de imunidade adaptativa. É dentro das ferramentas da imunidade adaptativa que estão inclusos os linfócitos T. O que é que acontece? Algumas células que fazem parte da imunidade inata saem do sistema respiratório e vão até o tecido imunológico secundário mais próximo para poder fazer um processo chamado apresentação antigênica. E esse processo consiste em algumas células que captaram o vírus, apresentam moléculas dos vírus para todos os linfócitos que estão presentes no órgão secundário. E esse processo de apresentação serve para fazer uma seleção. O que é que vai acontecer? O linfócito que reconhecer aquele antígeno apresentado, ele é selecionado para poder participar do combate a esse agente infeccioso. Esses linfócitos, antes de reconhecer o antígeno, são chamados de linfócito naive. Eles são apresentados geralmente pelas células dendríticas. Quando eles reconhecem aquele antígeno, eles passam por um processo de multiplicação. Então, quando um linfócito reconhece o antígeno apresentado, geralmente pela célula dendrítica, ele é selecionado e passa pelo processo de expansão clonal, que de fato é uma multiplicação. Ou seja, se eu encontrei a célula que eu queria, agora eu quero várias dessas células para me ajudar no combate ao agente infeccioso. Quando começa o processo de multiplicação, ocorrem algumas diferenciações celulares e a gente vai ter dois grupos de linfócitos. Os linfócitos que vão ficar de backup para as próximas infecções, são chamados linfócitos de memória, e os linfócitos que vão agir no combate ao agente infeccioso, que são os linfócitos efetores. Esse processo de seleção ocorre tanto para selecionar o linfócito T quanto o linfócito B. Para esse vídeo eu não vou me concentrar no linfócito B, eu vou me concentrar no linfócito T. Depois da expansão clonal eu tenho duas populações, a população de linfócitos que vai servir de backup, que são os linfócitos de memória, e os linfócitos efetores que vão atuar combatendo a infecção. Em ambos os grupos, tanto de memória quanto de efetores, eu tenho duas populações bem caracterizadas de linfócito T, que são os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. O linfócito TCD4 ele atua direcionando as respostas imunológicas. Então, qualquer infecção que ocorra morte de linfócito TCD4, há um prejuízo muito grande para a resposta imunológica, porque ele direciona vários processos imunológicos. Eu vou explicar para você aqui rapidamente como é que os linfócitos CD8 atuam
nesse objetivo de reduzir a carga viral e debelar a infecção. Como eu falei antes, os vírus são organismos intracelulares. Lá no local de infecção, as células que fagocitaram e também as células que foram infectadas pelo vírus têm a capacidade de fazer apresentação antigênica, ou seja, lá no interior da célula há um processamento interno e pedacinhos do vírus são expressos na membrana plasmática da célula. Quando o vírus entra no interior da célula, ele faz o processo de multiplicação. Então, entra um vírus e essa célula passa agora a ser uma fábrica de vírus, porque esse micro-organismo tem a capacidade de adentrar nas células, utilizar a maquinaria celular para poder fazer multiplicação de si mesmo. Como tem vários vírus dentro da célula, algumas proteínas virais, que a gente agora vai chamar de antígeno, ficam apresentadas na superfície celular para que outras células imunológicas possam entender que dentro daquela célula tem um agente infeccioso. E é nesse contexto que os linfócitos TCD8 desempenham seu papel efetor, que é justamente através de um receptor celular reconhecer esses antígenos apresentados nessas bandejas moleculares na superfície da célula infectada e fazerem um processo de degranulação. O linfócito TCD8, quando reconhece esses antígenos apresentados, se conecta na célula infectada e faz exocitose de grânulos de perforina e granzima. Esses grânulos de perforina e granzima perfuram a membrana plasmática da célula infectada e desregulam o citoplasma celular. Essa célula infectada, ela é induzida a entrar no estado de apoptose, que a gente chama de morte celular programada. E aí o que acontece? Essa célula se autodestrói. Esse é o mecanismo mais eficiente de combate aos agentes infecciosos intracelulares, como o SARS-CoV-2, por exemplo. Esse mecanismo de defesa baseado no linfócito TCD8 é chamado de imunidade celular e é um importante mecanismo de defesa contra agentes intracelulares. Então veja, meus linfócitos TCD8, eles não agem diretamente destruindo o vírus. Se tiver uma porção de vírus e uma porção de linfócitos TCD8, não acontece nada. Os linfócitos TCD8 agem justamente destruindo células infectadas por vírus, que é o mecanismo mais adequado, porque uma vez que o vírus infectou algumas células e se multiplicou, a gente não acessa com tanta eficiência essas partículas virais fora da célula, elas estão dentro das células infectadas. E o único jeito de você se livrar desses vírus é destruindo a célula infectada. É justamente isso que os linfócitos TCD8 fazem, citotoxicidade celular, ou seja, indução de apoptose em células que estejam infectadas pelo vírus. Uma situação que tem sido bem comum quando a gente fala da Covid-19 é que muitas pessoas têm Covid-19, só que depois não apresentam níveis elevados de anticorpos de memória, como é comum em várias outras infecções virais. E uma grande dúvida surge: mesmo sem ter anticorpos, essas pessoas estão protegidas da reinfecção? Como vocês viram, o nosso sistema imunológico tem vários mecanismos de defesa. A atuação direta dos anticorpos é apenas um dos mecanismos, mas nós temos vários outros. Uma hipótese que está ganhando força devido a alguns resultados de estudos é que a pessoa que teve Covid e não apresentou altos níveis de anticorpos esteja protegido da infecção. Agora eu quero chamar a atenção: isso ainda é uma hipótese. Não se tem estudos conclusivos com relação a essa afirmação. Mas vamos supor que essa hipótese no futuro venha a se tornar verdadeira. Como é que eu estaria protegido das reinfecções mesmo não tendo anticorpos? Primeiro quero fazer uma correção que não é não tendo anticorpos. Você tem anticorpos, só que provavelmente uma concentração muito baixa. Então, levando em consideração os vários outros mecanismos de defesa imunológica, a pessoa pode não ter níveis altos de anticorpos, mas essa memória imunológica baseada no linfócito T, ela ser bastante eficiente. Lembra que eu falei que a gente tem linfócitos de memória? A grande questão relacionada à defesa
pela imunidade celular, que é a imunidade baseada no linfócito CD8, é o tempo de início. Logo no início da infecção, a gente não tem linfócitos T agindo de defesa, quando a gente fala da infecção primária. Por quê? Porque precisa ter aquele processo que eu mostrei de apresentação e de seleção dos linfócitos para que eles possam agir. Durante uma reinfecção, a gente já teria linfócitos TCD8 selecionados e pronto para agir. Isso faz com que essa resposta da imunidade celular seja muito mais rápida do que durante a infecção primária. Como é que o indivíduo estaria protegido numa reinfecção, sendo que ele não tem altos níveis de anticorpos? Durante uma reinfecção, os linfócitos T de memória que o indivíduo já tem sejam rapidamente recrutados e multiplicados, desempenha seu mecanismo de defesa de destruir rapidamente as células infectadas. Se isso acontecer, o vírus ele não consegue multiplicar com muita eficiência. Por quê? Como é que acontece? O vírus infecta uma célula, se multiplica, depois eles rompem a célula, saem e vão infectar várias outras células. Se durante o processo de infecção da primeira célula ou das primeiras células, o linfócito TCD8 de memória já seja ativado e destrua essas células infectadas inicialmente, o vírus não se prolifera. Então esse seria um mecanismo que elucida como um processo de reinfecção, o indivíduo que teve Covid, mas não tem uma quantidade alta de anticorpos, conseguia se livrar do vírus. Essa história é muito comprida e tem muitos detalhes. Eu espero que do jeito que eu expliquei aqui, fique de forma clara para que todos vocês possam entender quais seriam as possibilidades, mesmo tendo Covid pela primeira vez e não tendo produzido altos níveis de anticorpos de memória, numa segunda infecção você conseguir debelar a infecção e não desenvolver sintomas e sinais que caracterizam Covid-19. Espero que tenha ficado claro para você essa forma interessante de defesa contra esse agente infeccioso. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, dá um joinha. Isso é uma forma de você contribuir para o crescimento do canal e para que a gente possa continuar fazendo vídeos de qualidade para você. E eu não vou esquecer da minha promessa. Todos os comentários com dúvidas de pessoas inscritas no canal, eu vou responder. Até o próximo vídeo. Grande abraço.